Olá pessoal, de novo aqui no nosso cantinho aromático, vamos falar de quimioterapia e de geoterapia. Então, o que representa a quimiotipia? Nós temos todos os produtos, natureza, animais, vegetais, tudo denominado em latim, tá? Que isso está dentro da taxonomia. E no caso dos óleos essenciais, a gente usa gênero e espécie, tá? Para explicar para vocês que quimiotipia, ela é uma variação biológica ou uma variação genética de uma mesma planta que por alguma alteração climática do solo, em algum momento houve algo que mexeu com a formação daquela planta em especial. Então, nós temos alguns exemplos de quimiotipos de óleos como o alecrim. O alecrim, chamado de Rosmarinus officinalis, ele é um óleo que apresenta várias propriedades e tem uma constituição química. Esse óleo, quimiotipicamente, ele sempre será o nome, dentro da taxonomia, gênero Rosmarinus e a espécie officinalis. Porém, nós iremos encontrá-lo com algumas variações quimiotípicas. Então, nós teremos, por exemplo, o Rosmarinus officinalis QT cânfora. Ele vai ter os compostos muito parecido com os outros quimiotipos do Rosmarinus officinalis, que pode ser o cineol ou o verbenone. Vai existir uma variação na quantidade em termos de percentual do alfa-pineno ou do verbenone ou da cânfora, que vai fazer uma distinção dentre o mesmo óleo, só que com funções farmacológicas diferentes. Então, o quimiotipo, em algum momento, foi mexida a genética e essa genética alterou a composição desses ativos. Então, o quimiotipo normalmente vai determinar uma atuação farmacológica. Nós temos vários óleos com quimiotipos diferenciados, mas o que nós mais conhecemos aqui no Brasil seria o Rosmarinus officinalis, que tem o QT cânfora, QT cineol e o QT verbenone. Então, a gente diz que o QT cineol, ele tem uma atuação que seria mais recomendado para a área respiratória, por exemplo, e também quando você precisa de um pouco mais de atenção, de foco. O Rosmarinus officinalis QT verbenone, ele tem uma atuação mais na área digestiva, independente dele ter uma quantidade menor de alfa-pineno, uma quantidade menor de cânfora e uma quantidade maior de verbenone. O Rosmarinus officinalis QT cânfora, ele vai ter o majoritário, que seria a cânfora, e ele vai ser indicado, pode ser usado também para problemas respiratórios, para problemas de diurese, mas ele é mais recomendado mais para dores musculares ou para diurese. Então, quando eu comecei com aromaterapia aqui no Brasil, a gente não falava muito de quimiotipos e nós normalmente colocávamos no rótulo o nome em latim, por exemplo, a Balsamia, ela coloca o Rosmarinus officinalis, mas com o decorrer, com a entrada de tantas variações de óleos, né, e tantos quimiotipos hoje sendo vendidos, nós, por exemplo, estamos mudando a nossa embalagem e a gente está colocando, no caso do Rosmarinus officinalis, do alecrim, o QT que a gente usa. E nós iríamos registrar o que a gente usa normalmente, que é o QT cânfora. O tomilho é um outro óleo que possui uma quimiotipia que pode variar entre o timol e o linalol. Esses óleos, o tomilho, né, o Thymus vulgaris, normalmente o que teria uma maior dermocausticidade seria o timol, que é um fenol
que tem uma ação antifúngica, bactericida, viricida e que, aplicado à pele topicamente, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, fazendo um teste para pessoas que tenham essa reatividade maior, um terroir que seja mais sensível. E o linalol, ele vai na mesma linha do Whole QT linalol e da lavanda também. Então, é um tomilho que tem uma ação mais suave, mais relaxante. Um outro óleo que a gente trabalha muito com QT também seria o próprio Whole Wood ou Whole Leaf. Ele tem a variação entre o QT linalol e o QT cineol. Então, ele vai variar entre ter mais ação para a parte respiratória e dores musculares e um outro mais para relaxamento e peles sensíveis. Então, relembrando que quimiotipo é uma variação biológica que alterou a genética da planta com o mesmo nome. Já a geotipia, a gente diz da localidade aonde aquele óleo está sendo colhido e sendo transportado. Então, nós temos, por exemplo, o gerânio. Nós temos o gerânio África, que é o geotipo África, e nós temos o gerânio geotipo Bourbon. Eles têm uma variação no percentual, mas as propriedades farmacológicas são idênticas, tá? Ele pode variar em termos desse percentual, mas não tem uma variação muito grande. É claro que, se nós formos pensar, o QT África ou Egito, ele tem alguma diferença e normalmente no mercado ele é apresentado por um preço um pouco mais barato. O gerânio do tipo Bourbon, ele tem aquele aroma mais parecido com rosa e ele apresenta uma característica, tá, por uma questão de precificação de mercado, um pouco mais caro. Mas basicamente os dois têm uma atuação muito parecida. Então, em cursos ficam me perguntando, mas a gente deveria colocar o quimiotipo? Sim, para a gente saber exatamente qual é a ação farmacológica dentro dos compostos químicos que eles apresentam. Pode ser o majoritário cineol, pode ser o majoritário cânfala, pode ser o majoritário verbenone, mas lembrando que a atuação sempre dos óleos é do sinergismo entre as dezenas e centenas dos seus compostos. O que tem acontecido é que as pessoas falam, eu quero pedir a cromatografia. Ok, você pode até pedir. Eu, nesses 43 anos que eu viajo e trago muitos óleos de fora, não só em quantidades grandes para vender para Baissâmia, mas para o meu próprio uso, se você entrar em qualquer loja e pedir a cromatografia, os caras vão olhar para você e falar, oi? Por quê? Porque a cromatografia é um laudo que pertence à empresa e você não vai estudar pela cromatografia, você vai estudar pela composição do óleo, esperando que aquela empresa venda um óleo de uma maneira ética, honesta, com todos os compostos, tá? E a gente fala da quimiotipia para ver dentro da cromatografia quando nós compramos, para ver se está dentro das variações, porque muitas vezes eles podem mandar uma amostra e uma cromatografia onde tem um pouco mais do cineol e você estaria comprando como cânfora. Por isso que hoje, na atualidade, nos óleos essenciais, a mudança da rotulagem está sendo feita. Necessariamente não é o que a Anvisa propõe, nem todos colocam a taxonomia, o gênero e espécie, nem o quimiotipo, mas é bom a gente ir atrás e conversar com a empresa para saber qual é aquele óleo que você está comprando. E a geotipia, eu tenho explicado muito nos meus cursos. Por exemplo, a Baissâmia a gente não coloca a geotipia. Por quê? Se eu tenho controle com o número de Ks, índice de refração, índice de rotação, a cromatografia, tenho o laudo e eu tenho a amostra olfativa e também a do laudo, e eu tenho alguns fornecedores cadastrados de quem, nesses 22 anos, eu costumo comprar. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, lemongrass eu tenho muito daqui do Brasil. Mas quando, por alguma
ocasião de clima ou se a gente vendeu mais e o fornecedor teve uma venda inesperada, eu tenho fornecedores e eu trago o lemongrass, por exemplo, da Índia. Ele tem uma variação, por exemplo, por essa geotipia? Teria, mas dentro de uma curva estatística, ele está dentro dos padrões que dentro das farmacopeias, onde existem as monografias, nós estamos dentro daquela curva estatística com uma variação para mais ou para menos para aquela atuação com que o óleo é falado, estudado e vendido. Então, existe uma confusão entre quimiotipo e geotipo. Sim, porque depende do clima, dos nutrientes da terra, do pH, de mais chuva, menos chuva, se a planta estressou e produziu determinado ativo a mais, mas tudo isso seria controlado por laudos que nós, em termos de empresa, temos para poder comprar e entregar um óleo com os seus constituintes e as suas ações farmacológicas. Então, o quimiotipo, sim, eu acho super importante a gente saber, tanto que eu, depois de algum tempo a gente conversando, tem registro novamente na Anvisa, tem mudança de rótulo, de caixa, isso envolve uma série de questões burocráticas e financeiras também, mas a gente resolveu mudar óleos que nós trabalhamos com os quimiotipos mais específicos, tá? Mas o geotipo, eu sempre falo, se eu compro aqui no Brasil e de repente eu vou ter que comprar o da Índia e eu tenho uma série de cartuchos e eu coloquei a origem, se está dentro de padrões específicos e respeitados com as suas ações farmacológicas, eu não vejo tanta necessidade. Seria uma informação interessante? Seria. Existem algumas empresas que colocam no site, outras que não colocam nem no site nem no rótulo, mas só para vocês entenderem que o mais importante para vocês saberem seria o quimiotipo. Então eu espero, apesar da confusão do que é quimiotipo e geotipo, que vocês entendam. Quimiotipo é uma variação biológica e genética e que altera a ação farmacológica. O geotipo já não. Ele pode ter em outro lugar, ser a geotipia original, por exemplo, o tea tree da Austrália e ter sido adaptado aqui no Brasil, vai ter uma alteração, mas que dentro da curva estatística nós entregamos, ou pelo menos empresas com os seus manuais de procedimento, os seus certificados, as suas ações perante ao público e perante a si mesmo como empresário, assim como na Baissame a gente tem procedimentos bem restritos e parâmetros muito bem demarcados, o que chega para vocês é um produto de alta qualidade, respeitando as ações farmacológicas. Então eu espero que tenha sido proveitoso para vocês essas informações em termos de quimiotipia e de geotipia. Grande beijo, até o nosso próximo encontro.